Olá, muito boa tarde. Está entrando no ar o nosso Liberdade de Expressão deste sábado, hoje, 7 de junho de 2025. A apresentação é minha, Matheus Mitterer, na produção de vídeo Misael Lima e na produção de áudio Paulo Barbosa, todos sobre a supervisão do Mauro Roberto Valmórbida. E o Liberdade de Expressão de hoje, nós vamos conversar sobre o Legislativo Ervalense, presença do presidente Valdenir Antônio Rodrigues, o Boca. Boca, primeiramente, boa tarde para ti e obrigado por participar aqui do nosso Liberdade de Expressão. Boa tarde, Matheus. Eu que agradeço o convite, para mim é um prazer estar aqui, esclarecendo o que for do alcance do Legislativo, e da minha pessoa, estarei disponível aqui para responder todas as perguntas. Boca, primeiramente falando do Legislativo, esses primeiros 6 meses, tu voltou à Casa Legislativa nessa última eleição e de cara já assumiu a presidência, através de votação do Legislativo. Como é que você está vendo esse início de trabalho? Matheus, quando a gente volta, você paralisa um trabalho, tu volta praticamente nos primeiros meses como iniciante, porque começa a ser novo de novo na tua vida, porque quem participa de uma eleição ou se elege como vereador, sabe que a tua vida totalmente ela muda quando você acaba se elegendo vereador, aumenta o teu compromisso, com o município, não só porque ali você representa 20 e poucas mil pessoas, e você tem uma responsabilidade muito maior, Então, o nosso dever como legislativo é representar o município e fazer o melhor possível para deixar um legado e fazer um grande trabalho nesses 4 anos, E como a presidência é uma consequência de conversa entre vereadores, a gente decidiu nessas conversas que eu seria o primeiro ano, o segundo ano é um do PL, terceiro ano fica um de novo do PSDB, e o 4º ano terminaria com mais outro do PL, Então a gente sempre diz que a palavra vale muito, a gente tenta sempre cumprir do que a gente acorda, e vamos trabalhar sempre pensando em Valdoeste e ajudar o prefeito Ronaldo a fazer um grande trabalho nesses 4 anos. Como é que você viu a eleição? Primeiramente, para vereadores, vocês fizeram 3 vereadores e ficaram a poucos votos de fazer o 4º, inclusive, Para você, a gente que trabalha numa campanha de 45 dias, ela é muito trabalhosa. Você viu no PSDB a dificuldade que foi uma eleição, 4 vereadores com uma diferença aí praticamente, aí você olha ali de 18 votos, 17 votos, Do primeiro ao 4º, Do primeiro ao 4º, então ali já mostrou a grande dificuldade numa eleição, Foi a segunda eleição que eu participo como candidato, mas eu não tinha ainda sentido assim a dificuldade que foi essa aí, A primeira é mais fácil porque você se apresenta como novidade, A segunda você já tem que brigar mais para conseguir o teu voto, E acredito que o PSDB tinha uma grande equipe. Para você ver, nós acho que atingimos 3.600 e poucos votos em 10 candidatos, Então é muito voto, Então mostra que nós começamos do dia 16 a trabalhar na campanha, 16 de agosto, e só paremos no último dia, O nosso maior trabalho dessa campanha, eu principalmente, a gente trabalha para se eleger, mas a maior trabalho nosso era eleger o prefeito. Eleger a majoritária, Que o vereador trabalha para aquilo acontecer, Não adianta você se eleger como vereador e não ter o prefeito como até auxiliar esses 4 anos, E como é que está essa conversa de você, presidente, o legislativo, junto com o executivo, o prefeito Ronaldo?
Matheus, eu vou dizer que já disse em tribuna lá também, já outras vezes. Para a gente até um pouquinho diferente, assim, estranho, né? Porque eu passei 4 anos lá, tinha uma boa convivência com o falecido Américo, né? Uhum. Mas nós não tinha assim, toda semana, eu fui presidente na mesma época, o Américo também foi, a gente não tinha esse diálogo de toda semana estar discutindo e conversando e resolvendo antes de muitas vezes entrarem para a Câmara de Vereadores, né? Diz, o Boca é da oposição da presidente e fica tudo mais fácil para o prefeito. E não é assim que funciona, né? Nós tivemos... o que for bom nós vamos aprovar e o que for ruim nós vamos pedir para o prefeito retirar, para não haver essa diferença entre legislativo e executivo. Eu sempre falo assim, você quando está de presidente, você trabalha para não existir um confronto entre os dois poderes, né? Você tem que trabalhar ali para você tentar criar uma harmonia entre os dois, porque é ali que acontecem as coisas para o município, né? Sim. Então nós não estamos ali para travar e nem felicitar as coisas, né? Nós estamos ali para executar o nosso papel de vereador e tudo que depender de nós, que for bom para o município, vai ser aprovado, né? E o que a gente discorda, nós vamos discutir, né? Mas isso nós vamos discutir entre nós em reuniões, não precisa nós levar para a tribuna, não precisa levar nada, né? Então quando ir para a Câmara, quando depender de nós, já vai um projeto pronto lá para sem ter discussão do vereador do PSDB com o executivo, né? Boca, você acredita que pelo fato do Ronaldo ter sido vereador, ele tem também esse tato maior junto ao legislativo? Eu acredito que sim. Quando o vereador passa pela casa legislativa, ele entende o vereador, né? Porque sabe que o vereador é a parte pequena, mas se você olhar certo, o que tem mesmo a tinta da caneta é a Casa Legislativa. E o Ronaldo, como ele passou por lá, ele entende muito bem, e como ele é uma pessoa assim, você diz, o Ronaldo tem um mandato, mas ele tem uma experiência para conduzir uma conversa sem precisar agredir ninguém, e ele consegue resolver os problemas. Eu sempre falei que... admiro o Ronaldo como pessoa assim, porque ele tem um fluxo muito alto de conseguir conduzir uma reunião, né? Em alto nível, sem discussão e sem ofender ninguém, né? Então, assim, ele é uma pessoa, assim, diferenciada, né? Ele consegue conversar contigo 2 horas para discutir um projeto e não precisa sair 1 minuto do tom de voz, né? Então, assim, é admirável quando você encontra uma pessoa assim, né? Porque nós olhamos por nós conseguimos discutir 20 minutos, né? Então, por isso que ele é prefeito, né? Porque ele tem uma sensibilidade maior de negociação sem precisar ofender ninguém, né? Boca, como é que você está vendo primeiro esses 6 meses do Executivo, o trabalho do Executivo frente a Erval? Você também ficou 4 anos fora, mas obviamente como ervalense você acompanhou o antigo Executivo. Como é que você viu o recebimento de Erval por essa nova administração? Eu sempre fico imaginando que hoje a gente está lá e a gente começa a olhar as redes sociais, né? A antiga administração, ela usa muito a rede social para ficar atacando os políticos de agora. Nós, quando fiquemos 4 anos fora, digo nós, quando eu digo assim, incluo até o Ronaldo, né, o próprio partido do PSDB, você não via críticas em redes sociais, né? Porque a política tu trabalha e ela vai te dar resultado depois de 4 anos, certo? É assim que funciona, né? E o resultado da política passada veio nos 4 anos, né? Quando pedem para mim, foi um bom mandato a vez passada, não estou dizendo que foi um ruim mandato, mas não foi tão bom, porque senão tinha ganhado a eleição, né? Então deixou a desejar muita coisa. E nessa aqui, nós tivemos grande dificuldade para começar, como tivemos naquela do América. Cada mandato tem uma dificuldade, né? Porque quem está lá dentro não vai falar a verdade como está o município, de fato, né? Sim. E nós, quando chega numa administração nova, você vai
observar o que tem de errado e o que tem de certo, né? E isso demora 3, 4 meses para você deixar tudo as coisas corretas, né? Nós pegamos uma garagem com muitos problemas, né? 8 funcionários de férias, dado em janeiro, que você não devia nem ter dado essas férias, né? Devia deixar para o novo prefeito decidir, de intercalar essas férias, quando nós temos uma secretaria pequena lá, né? Então, começamos com uma patrola, uma caçamba, o resto não rodava, né? Então, tivemos dificuldade nos meus 15 dias até fazer funcionar tudo isso, né? E, na realidade, foi vendido que estava tudo 100% porque o pátio estava cheio, né? Cheio de máquina. Mas cheio de máquina não funcionava, né? Então, agora estão funcionando. Mas tudo teve um prazo, um trabalho, foi demorado para começar, as limpezas na rua foi demorado, porque nós tínhamos 8 funcionários de férias, né? Todo mundo viu que tem uma dificuldade de 3 meses absurda aqui no município do Valdoeste, né? Então, agora, nós estamos conseguindo ponhar o município nos trilhos novamente. O lixo. Uma guerra de quantos anos nós estamos falando, né? Agora que nós vamos conseguir ponhar a empresa coletar na maneira correta nos outros municípios, né? Tudo tem que se adaptar, né? Nossas ruas são estreitas, o caminhão não entra, né? Então vamos começar a fazer estacionamento só de um lado, vamos começar a executar obras para esse pessoal parar de reclamar, porque tem que puxar hoje um tambor de lixo, Matheus, 30 metros, né? E você sabe que lá no beco da rua, lá até na entrada, dá 100 metros. Você não vai sair lá da tua casa, lá no final dos 100 metros, levar na lixeira, né? A minha casa é assim. Vai ter uma lixeira lá no meio, né? E se tiver estacionamento do outro lado, o caminhão já não vai passar, né? Então, essas dificuldades que nós vamos ter que começar agora a solucionar esses problemas, né? Então, assim, acredito que vamos fazer uma grande administração. Claro que vai ter as dificuldades, que o nosso município arrecada pouco, mas se tudo levar tudo certo e correto, acredito que nos 4 anos vai ter um grande avanço no município, né? Boca, você também fez algumas mudanças no Legislativo, né, neste ano de 2025, né? Já quando entrou, você fez uma espécie de reforma na questão das diárias. Muitas vezes as pessoas não entendem essa situação. Quando se fala em diária, pensa que o vereador vai pegar a diária para passear, mas não é bem assim, né? Eu fui uma vez em 4 anos e me arrependi porque eu não fui mais vezes, né? Porque eu tive dificuldade a vez passada por não ter saído mais vezes, até para fazer meus cursos, para você se capacitar melhor como vereador. Isso precisa, tá? Não adianta falar. Em toda área precisa se capacitar, não adianta. Nós vamos mudando as leis ano por ano, né? Então eu tive dificuldade naquela... E porque o que acontece? Eu não tinha um acesso também livre com deputados, não me passaram fontes de deputados, né? Eu não tive acesso, fiquei 4 anos lá, sofremos 4 anos para conseguir 300 mil de emenda, né? A dificuldade foi grande na época. E por não também querer sair do município para viajar, para não gastar diária, porque não sei o que, a gente tinha outro pensamento, né? E no final a gente tem que imaginar que que nem eu falei quando regulamentei as diárias, né? R$350, Matheus, não dá para tu ir daqui a Florianópolis, né? Você sabe quanto que tu gasta hoje com combustível daqui lá, então... Dependendo do veículo já é o tanque, né? Sim, então o que acontece? Eu fiz uma regulamentação e sempre falei, vereador, se quiser viajar 10 vezes por ano, enquanto eu for presidente, se for trazer algo de bom para o município, vai ganhar diária, tá? Vai ganhar diária. Nós fizemos uma viagem agora aí, nós trouxemos praticamente 2.400.000, né? Nós fizemos o curso e fora do nosso expediente do curso, tu marca com o deputado, entendeu? E eu tipo assim, eu me senti privilegiado nessa última viagem que eu fiz, porque nunca fui tão bem atendido, entendeu? Tipo assim, o que me passaram de contatos de deputados, que eu não tive um acesso antes, essa vez aqui foi um absurdo, né? Tipo assim, todo mundo recebeu bem, conseguimos muito ok de deputado. Então, quando nós regulamentemos as diárias,
não foi para vereador fazer baderna com dinheiro público, porque lá o vereador ele vai viajar, vai fazer o curso e fora da parte do curso dele, ele vai atrás de deputado. Né? Então, se o vereador gastar hoje R$ 4.000, ou R$ 3.000, vamos dizer, uma semana em Florianópolis, né? E tu trazer 300 mil de emenda, qual é a vantagem? Se todo o valense dissesse, ó, o cara gastou 3 mil e trouxe 300, 400 mil, se você olhar, PSDB trouxe 900 mil, PP, 1 milhão, PL foi só o Patrick, trouxe quase 400 mil sozinho. Então, tu faz a conta do que foi gastado, né? Nós gastamos R$ 30 mil em tudo, foi levado mais 3 funcionários, né? E trouxemos 2 milhões e pouco, né? Porque o funcionário também tem que se capacitar. Porque ele é o nosso assessor, como nós não temos hoje uma assessoria dentro da Câmara, né? O funcionário faz todo o dever dele lá dentro e assessora os vereadores, né? Então, ele precisa de uma capacitação para estar assessorando nós também, né? Quando a gente escuta os outros falarem, o vereador foi uma comitiva para lá, Florianópolis, na verdade ele tinha que estar junto para ele ver como é que é feito, né? Essa comitiva, né? Eu fui para lá, aprendi muito, pretendo voltar de novo até o final do ano e tivemos uma viagem do vereador para Brasília também, eles foram participar e apresentar a Câmara lá. Aqui só foi 2, a Água Doce foi todos, né? Nós ainda aqui fizemos o bom senso de usar 2 vereadores para representar o Legislativo em Brasília, né? Que é a marcha dos vereadores. E eles lá também trouxeram, levaram emenda minha, emenda do outro vereador, todos protocolados. Se não vinha agora na primeira, vem na segunda, que é outubro, né? Então nós temos lá perto de 5 milhões de emendas já cadastradas. Daqui a pouco começa a vir esse recurso do município, né? E nós vamos poder usar esse dinheiro aqui em prol de toda a população de Valência, né? Boca, essa última semana, 2 últimas semanas, gerou um certo debate, um projeto dentro da Casa Legislativa, projeto do Executivo, que é um empréstimo bancário na casa de 20 milhões de reais. Um vereador pediu vistas, está sendo discutido esse projeto. Primeiramente, a importância desse projeto para o município de Erval do Oeste, esse empréstimo, e o que será feito então com esse recurso? Nós tivemos, Matheus, a reunião desse projeto antes de ir para a Câmara de Vereadores. Na verdade, todo vereador, a maioria dele, sabia que o projeto ia para a Câmara, porque foi falado antes, não, prefeito, pode mandar 20 milhões para lá, usa só o que vai ser o necessário, mas nós aceitamos o projeto de 20 milhões, porque nós não queríamos burocracia quando tivesse algo de bom no município que precisasse usar o dinheiro. Entendi. Senão, cada pouco, tu tem que travar. Tu não consegue acelerar as coisas porque tem que passar pela Casa Legislativa e depois tem que fazer todo o trâmite de novo, isso demora 3 meses para sair. E muitas coisas não podem esperar 3 meses, né? Então, nós sinalizamos para o prefeito, dando um voto de confiança para ele, sabendo que hoje o prefeito tem uma responsabilidade porque vai o CPF dele em tudo que faz, né? Então, para licitar as coisas mais rápidas, né? Então, ali era para ser o distrito, a compra do barracão da Conab, e se precisasse, ponhar no loteamento lá de cima do São Jorge, certo? Lá vai vir o recurso lá que é do governo estadual, mas você sabe que a infraestrutura vai tudo isso, né? Então, nós tínhamos conversado e concordado que esse projeto ia para a Câmara. Mas a partir do momento que o projeto foi para a Câmara, ele passou 1 semana, 2 semanas lá dentro, tramitando, começaram as discussões, né? Porque, na realidade, nós estamos dando uma carta branca para o prefeito, né? Eu sempre falei assim, se eu fosse contra o projeto, ele não tinha nem ido para a Casa Legislativa para votar. Então, assim, todos que participaram das primeiras reuniões estão cientes que eles foram favoráveis, né?
Então, assim, ó, o que a gente precisa manter é o que você fala, tem que manter até o final. Se eu sou contra, eu vou ser contra do começo ao fim, né? Então, acredito que, e não consegue ser pago num mandato só porque é uma quantia grande, né? Hoje você, veja bem, estão tentando o barracão da Conab já faz quantos anos? Desde o Américo. Então, para tu ver uma coisa, o distrito, há quantos anos Desde o Américo. estão batendo nessa tecla, né? O do Américo foi rejeitado porque não era o suficiente para terminar o distrito. Não adianta tu começar e depois não termina. Fica uma dívida do município. Sim. E toda a dívida vai ficar para 2 mandatos e meio. Não tem como ser diferente, tá? Quando 2023 aprovaram um desses 7 milhões, 5 e mais 2,5 para o loteamento de São Jorge também. 23, 24 terminava o mandato deles. 2 anos de carência, eles não iam pagar nenhuma prestação. Quem ia começar? Vai começar o Ronaldo. A nova administração ia começar a pagar, certo? Aí que tá. Eles também não pensaram nesse lado, mas aprovaram, deixando uma dívida pro prefeito antigo, ou eles imaginaram que iam ganhar a eleição e iam ficar para eles mesmo a dívida. Só pode ser um pensamento desse aqui, né? Porque hoje nós temos que pensar que não tem como você fazer um empréstimo desse tamanho e não deixar dívida. Vai ficar dívida. Mas a intenção o que é? 2 anos de carência, quando a gente explica 2 anos de carência, é 2 anos para a empresa já estar instalado lá. Essas empresas vão trazer arrecadação ao município. Que comecem a pagar e pagam 50% desse empréstimo, né? Custa só 50% no município. Depois, no 3º ano, ela vai pagar 100% desse empréstimo. Então, quer dizer que nós estamos fazendo uma grande aplicação no município, que hoje está parado. Estão todos esses anos brigando para sair do distrito. Na verdade, estão usando... Para mim, quando passa já de 4 anos, para mim, vira campanha política, né? Tá. Promessa, promessa, promessa. É então, que nem a rodovia do frango, né? Isso. Agora é hora de fazer. Não adianta ficar mais falando, tem que fazer. Então, libera o empréstimo, o prefeito já faz licitações e põe para trabalhar. Eu escutei uma conversa também de falar, põe a máquina da administração. Não, sou contra. Vai parar o município por 30 dias? Nós não podemos, nossa máquina tem que estar trabalhando aonde? Interior. No interior. Não podemos parar no interior. Se nós parar hoje 3 semanas no interior, um mês, não vencemos mais, porque é muito grande, né? Então, assim, licita tudo. Tudo, desde o básico até o final. Nós temos que deixar pronta a estrutura e colocar a empresa, né? Não adianta nós ficar só discutindo. Nós estamos atrasando o município, nós estamos 1 mês do projeto lá, daqui a pouco vai ficar mais 1 mês, 2 meses nós atrasamos o município. Então, quando a gente diz assim, vamos decidir para votar, eu em nenhum momento falei, quando falei vamos decidir para votar, estou tirando o direito de um vereador de pedir vista. Todo vereador, lá tem 9 vereadores, todos eles têm direito de pedir uma vista cada um. Então, assim, o que nós queremos é não travar. Nós queremos fazer o município andar. Esse é o nosso dever, né? Nosso dever. Nós falamos de casa popular. Faz quantos anos que não tem uma casa popular em Evaldo Oeste? Faz mais de 20 anos. Mais, né? 20 anos. É. Então, assim, nós temos que voltar a ter. Não interessa, vai ser 50 casas em 4 anos. Mas é 50 casas, né? Faz quantos anos que ninguém faz pelo uma menos, casa? Pelo menos será feito alguma coisa. Né? Será feito alguma coisa. E nós temos que fazer alguma coisa para o município. Não podemos ficar estático aqui esperando cair dinheiro do céu, né? Nós temos que fazer um incentivo fiscal, nós temos que fazer um monte de coisa em Evaldo Oeste, né? Só que para fazer tudo isso tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não adianta ficar tudo que você vai fazer é gastar e ter medo de fazer. Então, assim, sempre falei, hoje o vereador tem 2 opções. É votar sim ou votar não. Mas nós temos que decidir, entendeu? Não adianta nós ficar empurrando com barriga para ficar discutindo com o prefeito. Nós temos que discutir o que é melhor para o Evaldo Oeste. Se o empréstimo é melhor para o Evaldo Oeste, nós temos que pegar e aprovar e liberar. Vamos fazer só uma lógica, Matheus. Foi falado, por que não pegou os 5 milhões da praça e põe no distrito? Você concorda que daí... Você concorda o prefeito fazer um empréstimo para fazer a praça? Não, né? Não. Não, nem eu. Nem entra na Casa Legislativa, nós não vamos aceitar um empréstimo para a praça. Mas um empréstimo para o distrito, sim. Porque o distrito vai gerar renda para o município. ISS, ICMS,
e demais tributos. Isso, IPTU. Então, essa é a nossa matemática, né? Nós temos que trabalhar e usar um dinheiro de empréstimo onde vai trazer resultado para o município, né? Então, assim, ó, nós estamos... Eu estava falando até que 2018 ou 2019, nós doemos com esse terreno lá em cima, né? 2 terrenos lá em cima. Estou falando em 6 anos. Não foi construído os barracões. Pega de volta. Veja só, o próprio barracão da Andrade faz 15 anos, né? O terreno não foi construído. Então, o que acontece? Nós precisamos hoje dar um prazo e tem que construir. Não construiu? Passa para outro, ó, passa para outro. Nós temos que dar hoje para quem tem vontade de ficar em Valdoeste e trazer emprego para o município, renda para o município. Então, nós temos que dar, assim, ó, todas essas opções no município de Valdoeste hoje, né? Boca, vê se eu entendi essa situação. Todos os vereadores haviam, em reunião, concordado com o projeto e iriam aprová-lo. Na verdade, quando nós começamos a discutir sobre os 20 milhões, a maioria dos vereadores, participaram de reuniões, porque nós temos, toda segunda-feira, nós temos conversas com o prefeito. Sim. Conversa com o prefeito. E o prefeito vinha explicando que ia mandar um projeto para lá de 20 milhões, tal, explicando. Todo vereador estava ciente. Sabia que o projeto ia para a Câmara e todos, na época, concordavam com o projeto, né? Então, assim, a minha dúvida fica... se concordavam para mandar, para discutir dentro da Câmara, não mandasse, né? Discutisse lá fora antes, né? Nem mandasse para a Câmara de Vereadores. Então, essa é a minha grande questão sobre o projeto, é esse. Eu, quando falei que não vou participar mais de reunião sobre esse projeto, porque eu participei de todas as reuniões. Com o prefeito, com vereadores da oposição, com vereadores da situação, todos participaram. Tá? Então, assim, ó, não adianta o vereador dizer que não participou, não foi explicado, porque foi explicado. Todos foi explicado. Nós sabemos lá que é 120 meses para pagar, taxa de juros é X, a carência é X, nós temos que ter essa carência, não existe um lugar sem carência, né? Como é que você vai apanhar o município pagar uma coisa que ele vai usar daqui a 2 anos, 1 ano e meio, né? Então, essa carência é para todo empréstimo que tu faz uma carência hoje, né? Então, projeto, eu acho que era viável, tinha que ter aprovado esse projeto, tá? Tem que ter aprovado. Claro que vamos respeitar sempre a opinião de cada vereador e o voto de cada vereador. Eu sempre falei, eu não questiono o voto. Eu questiono a maneira que estamos lidando com o projeto. O voto é livre, cada um vota da maneira que pensar, né? Mas o que eu questiono é a maneira que nós estamos lidando com o projeto, entendeu? Se nós não concordávamos, quando eu disse lá atrás, o vereador não concorda, faz uma emenda, vê se passa. Quem decide é o plenário, a maioria dos vereadores, né? Então, não fica se leva e não me traz aí. Nós estamos fazendo uma reunião de reuniões, hoje vai ter mais uma reunião, né? Então, eu acredito... Que tu disse que não participa. Que eu falei que não participo mais porque eu já estou cansado, né? Participei de todas. A justificativa do prefeito, foi muito clara, todas elas. O prefeito esteve na Câmara de Vereadores, né? Justificou o projeto dele, que é difícil o prefeito ir numa Câmara de Vereadores para justificar o projeto, né? Ele põe para discutir, né? Justificar, dificilmente você sabe que o prefeito não vai na Câmara, né? Então, o Ronaldo tem essa habilidade de tentar deixar uma explicação mais clara. Então, assim, todo mundo teve explicação, né? Nós não entendemos qual é o motivo de travar o empréstimo, né? Então, assim, eu não vou fazer parte dessa reunião, porque eu já falei e participei de tantas, né? Na realidade, para mim, já cansou, né? A discussão é a mesma. Falei na outra, que para mim já virou um circo já, né? O debate desse projeto. Então, assim, eu dificilmente, Matheus, se esse projeto não for para votação, vai passar 3, 4 sessões aí se não ir para votação, dificilmente você vai ver eu falar de novo desse projeto, tá? Eu já falei que não vou falar mais nem em tribuna mais sobre esse projeto aí, né?
Se ele for aprovado, eu vou falar em tribuna. Se ele não for aprovado e ficar em discussão, eu não vou mais comentar sobre o projeto, né? Assim que tiver tudo apto para votar, a gente coloca para votar. Enquanto não tiver apto para votar, nós vamos deixar o projeto lá parado. O vereador vai pensando e vai analisando o que é bom para o município, né? Se ele acha que é bom para o município, vota, e se acha que é ruim, vota contra, entendeu? Então, assim, para mim, só tem uma solução. É o vereador dizer sim ou não. Colocar para votar. Colocar para votar e decidir, né? Porque nós não podemos ficar amarrando, né? E nós estamos amarrando o município, né? Então, para mim, só existe uma solução. É colocar para votar e cada um dar o seu voto, né? Presidente, você falou uma frase muito interessante que, inclusive em entrevista para o Odinei Gonçalves, na última sessão, você falou uma frase muito interessante, temos que separar os homens dos meninos. O que você quis dizer com isso, Boca? A gente, quando fala assim, a gente não quer ofender ninguém ou dizer, ou deixar de dizer alguém é mais homem do que o outro para votar ou não, né? A gente tem que chegar nessas horas, porque, na realidade, esse projeto é um projeto pequeno, né, Matheus? Vamos analisar assim, um projeto pequeno para você votar, né? É um projeto, no meu pensamento, um projeto fácil de você votar. Porque você vai estar ali para fiscalizar o prefeito, né? E não vai impactar no funcionário, conforme salário, outras situações que daí são mais complicadas. Não vai impactar em nada nisso aí. E outra, se o prefeito descumprir uma palavra que ele tem com nós, eu sempre falei, eu sou o primeiro que vou na tribuna, usar essa tribuna aí, para falar que o prefeito usou mal o dinheiro. Não é porque a gente é oposição que a gente vai acatar as coisas, né? Nós temos o nosso pensamento. Eu sempre tive, né? Sempre falei assim, ó, eu respeito todos os partidos, o partido que eu tô, mas nenhum partido decide o que eu vou fazer. Entendeu? Eu tenho uma decisão própria minha, sempre fiz pelo que eu achar que é correto, entendeu? E quando eu falei, vamos separar os homens dos guris, é porque na realidade eu quero que que o vereador vote sim ou não, entendeu? Para mim, quando você perguntar qualquer projeto, sempre falei assim, não tenho medo de discussão em nenhum projeto. Pode colocar qualquer um na mesa da Câmara de Vereadores, eu vou decidir meu voto. Estou falando isso aí que eu vou decidir meu voto, né? Então, assim, eu quero só que o vereador... É você que vai decidir, não é o prefeito que vai decidir por você, não é o partido que vai decidir por você, é isso que você quer dizer, né? Isso, o meu pensamento sempre assim, o Ronaldo até hoje não chamou nós para uma reunião para direcionar voto. Porque, tipo, sabe do temperamento de cada vereador, sabe, ele respeita a postura do vereador. A grande vantagem do Ronaldo é essa aí, ele respeitar a postura do vereador, entendeu? Quando nós fomos votar as contas, que chegou a cogitar, lembra? Cogitou que tinha um complô contra o ex-prefeito. Nós somos em 3 vereadores do PSDB, 2 votou contra e 1 votou a favor, né? Certo? Então, para tu ver que não existe nenhuma conversa entre os vereadores para votar. Lá eu simplesmente vou dizer a minha posição e não cobro a posição do outro vereador. Ele vai decidir na hora dele lá. Então sempre foi assim. Então, o meu jeito de falar aquela hora entre vamos separar os homens dos guri é para nós dizer assim, vamos votar sim ou não, mas tem que votar. Para não travar. Ou o prefeito já sabe que pode contar com o recurso ou sabe que não vai contar com o recurso. Isso, porque eu falei, gente, se a gente é contra, derruba o projeto, né? Derruba o projeto e, se for a favor, põe o projeto e o prefeito começa a executar o distrito quanto mais rápido possível, né? Boca, estranhou um vereador da posição, né, da base do governo pedir vistas? Não vou dizer que eu estranhei, porque na verdade quando a gente fala agora que nós não conversemos sobre voto ou de fato, nós não entramos em discussão em pensamento particular. Então, quando eu soube que o vereador ia pedir vista, que é o direito dele, né? A gente entende, mas não concorda. Sim. Entendeu? É que nem eu falo para todo mundo. Nós estamos discordando pensamento do vereador e o voto do vereador.
mas não estamos brigando por causa disso. Nós estamos simplesmente não entendendo o voto dele, mas nós compreendemos todo o direito que o vereador tem dentro da Câmara de Vereadores, né? Nós vamos respeitar até o final, sempre vamos respeitar a posição do vereador sobre qualquer projeto, né? Então, se o vereador Everton tem autonomia para decidir o voto dele, a maneira que ele tem que conduzir, e nós, como vereador, vamos respeitar, mas não vamos concordar. É uma diferença muito grande. Isso é uma democracia, né? Não, eu sempre falo, a democracia tem que existir sempre, principalmente nós dentro da Câmara de Vereadores, é onde vai ter que existir sempre. Nós temos que respeitar o voto do vereador lá, sempre. Por isso que eu digo, discordar não é brigar, tem uma grande diferença, né? Hoje nós estamos discordando do voto, né? Eu concordo que eu tenho que votar sim no projeto, e o vereador pensa que tem que votar não no projeto. Então, nós vamos discordar, mas não vamos brigar por causa do voto, né? Então, vamos respeitar o voto do vereador até o final, entendemos a posição de cada vereador, respeitemos, mas não concordemos. É diferente. Quando o vereador fala em tribuna e fala para nós no particular, né, a gente não entende por que ele fala no particular uma coisa e na tribuna fala outra, né? Nós queremos que o vereador tenha uma oposição firme do que fala seja cumprido, né? Esse é o meu papel sempre como pessoa, como vereador. A partir do momento, Matheus, que eu dou a minha palavra para alguém, eu vou honrar ela até o final, entendeu? Porque por isso que existe. Pensa antes de tu falar, certo? Pensa antes. Então, quando você já pensou e decidiu o que tu vai falar ou vai fazer sobre aquilo lá, você tem que honrar até o final, entendeu? Então, eu participei muito das reuniões aí que muitos deram a palavra, daí na hora, na tribuna, deram outra versão, né? Então, assim, eu acredito que todo vereador, como eu falei, estou respeitando, cada vereador tem a sua opinião sobre qualquer projeto e qualquer situação. Eu estou falando que eu não concordo, mas não quer dizer que eu concordo que seja a coisa certa, né? Estou dizendo que eu ponho na minha posição como vereador, né? A partir do momento que eu conversar com o vereador e eu der minha palavra para ele, vai até o final. Então, assim, só queremos que as coisas sejam, de fato, feitas conforme as nossas conversas, né? Quero que o vereador chegue até o final e cumpra sua palavra, né? Você quer que o projeto seja votado o mais rápido possível. Acredita que já nessa próxima sessão ele entra em pauta? Matheus, hoje você começa a analisar. Eu que não quero mais falar sobre o projeto na Câmara de Vereadores, sobre esse projeto. Se depender de mim, sou bem franco a te dizer, se depender de mim, esse projeto fica mais 4 sessões sem votar, se depender de mim. Fica 4 sessões sem votar e vai ser votado quando voltar os vereadores de cada cadeira sua. Da cadeira do vereador titular. Isso aí, porque na realidade o que acontece? Nós temos que assumir o nosso papel como vereador. Entendi. Estou dizendo que o vereador tem direito de sair, pedir licença a hora que ele quiser. Tá lá? O vereador pode pedir licença aí. Você acredita que alguns deles estão Não. tentando fugir Não. da responsabilidade? Não falei em nenhum momento. Estou dizendo que hoje nós estamos fazendo uma discussão de projeto que todos os vereadores eleitos estavam em discussão. Certo? Então aqui eu sempre pensei, analisei, vem o suplente, vota e depois joga nas costas do suplente. Muitas vezes acontece isso que a gente acaba escutando, né? Entendi. Então eu acredito assim que se depender de mim, esse projeto fica 4 semanas parado sem votar. Se eles tivessem pressa de votar, já tinham votado, né? Então, hoje eu não estou mais com pressa de votar o projeto. Saiu o vereador Cristiano? O Cristiano pediu antes de... O Cristiano falou para nós, acho que antes de nós pensar em apanhar o projeto para votar. Tá, ele já tinha
pedido, então... Eu já tinha avisado antes que ia sair junho, 31 dias ou 32 dias, né? Sim, tá. E daí também pediu, o vereador Ângelo Rodavelli pediu licença. O Ângelo Rodavelli pediu licença segunda-feira passada, né? Então, quando eu falo no vereador titular que foi eleito, porque nós começamos uma discussão com eles, né? Então eu acredito que hoje o bom senso diz que nós tínhamos que decidir esse projeto. E até o suplente não merece essa responsabilidade, né? Porque na verdade vamos dizer que fica uma carga nas costas de alguém, vão ficar a vida inteira jogando. Vamos jogar, se segunda-feira vem o vereador Diego Costa. Seu projeto vai para a votação. O vereador acabou de sumir e já vai ter que votar um projeto? Se fosse um suplementar, alguma coisa, né? Que nem você falou agora, é uma responsabilidade nossa, né? Nós vamos marcar por uma responsabilidade nossa junto com o prefeito, com certeza, mas eu também gostaria, se eu assumir a Câmara segunda, eu não ia votar o projeto, né? Ou eu ia obter meu voto, né? Ou ia esperar mais 10 dias, 15 dias para votar. Você está lá fora, você não está analisando o projeto, você não pegou para ler, né? Então eu acredito que assim, ó, estou falando se depender de mim, né? Se depender só de mim, como presidente da Câmara, esse projeto vai ficar lá mais 4 sessões. Até voltar todos os titulares. Até voltar todos nós para discutir nós, que comecei uma discussão, vamos terminar essa discussão, né? Uma outra questão, falando sobre críticas, você também citou na tribuna que é muito pouco tempo para o prefeito receber tanta crítica, né? Pouco tempo de trabalho. E que se você vê que o próprio trabalho não está sendo feito como deveria, você mesmo iria criticar. Mas você citou, né, que há muita crítica com tão pouco tempo de trabalho. A gente estranha, Matheus, porque as críticas começaram, nós começamos as sessões dia 3 de fevereiro, se não me engano, né? E já tinha crítica, né? Com 35 dias de trabalho, 33 dias de trabalho, já tinha crítica para o prefeito. Eles queriam que acontecesse um milagre, né? Mas a crítica, quando a gente ouve a crítica, é a crítica de quem perdeu a eleição, né? De quem perdeu a eleição. E já passou 30 dias de nós na casa, os próprios vereadores começaram a cobrar o prefeito. Se o prefeito demorou 60 dias para começar a apanhar a casa em dia, né? Ele tem todo um secretariado para fazer funcionar para trabalhar. Tem uma secretaria morta que era a Secretaria de Obras. Tem uma Secretaria de Saúde em dificuldade. Tu sabe que a nossa saúde é uma polêmica de todos os anos aqui. Hoje, graças a Deus, está andando. Então, assim, quando eu falei lá, para nós ter calma e dar o prazo para o prefeito, porque nós também nós vamos dar o prazo para ele, né? Então, assim, não é em 3 meses e nem 6 meses que ele vai resolver todos os problemas do município, mas ele vai resolver os problemas. Vai apanhar. A partir do momento que não sair nada, nós vamos falar também, né? Vamos cobrar o prefeito. Eu cobro o prefeito direto. A gente cobra, a gente sabe que a dificuldade vem. Não se cobra olho no olho, né? Olho no olho. Eu vou lá no gabinete, lá cobrar o prefeito, vou no gabinete. Sempre falei, vou no gabinete. Se eu não conseguir resolver, depois eu vou falar. Mas graças a Deus nós estamos tentando resolver tudo lá dentro. Não precisou em nenhum momento eu falar de lixo, coisa errada. Vamos levar o cara do lixo na tribuna, né? Ele vai responder para nós lá dentro qual é a dificuldade que ele tem e qual é o problema que tem, né? Hoje o prefeito conseguiu selecionar 60% do problema do lixo, né? Um dia eu falei para o prefeito, 10 horas da noite, ele passando nas ruas para ver se tinham levado o lixo ou não, né? Eu até falei para o prefeito, vai dormir, prefeito, né? Então quer dizer que assim, o Ronaldo está empenhado em melhorar tudo, só que não é da noite para o dia que vai acontecer. Tudo tem um prazo, né? Nós vamos respeitar esse prazo aí, que nem eu falei, vamos respeitar o prazo. Agora vai começar a usar penado para dar na limpeza, né? Todo mundo sabe que nós temos 3 funcionários, 4 funcionários para Caripi, 3 funcionários, todos senhores de idade, né? Então, agora está se vencendo o prazo do município começar a se caminhar, que vai por 6 meses, né? Então, daqui para frente, eu acredito que é só melhorar, né? E, sempre falei, se as coisas não andar,
Eu, como vereador, vou cobrar sempre, né? Independente se é do meu partido, eu fiz assim quando o América era prefeito, né? Vou respeitar o prefeito, mas vou cobrar, né? Vou cobrar. Nós temos que fazer diferente do que o outro foi feito. Nós não podemos, Matheus, só pavimentar a rua, né? Nós temos que trazer coisas novas, né? Nós não temos umas calçadas decentes, né? Nós temos ruas que não tem calçadas, né? Nós temos várias coisas que nós temos que mudar, fazer algo diferente, né? Hoje você pega o Santo Antônio até lá na estação, não tem uma calçada para caminhar, né? Foi feito serra alta, sem calçada, né? Hoje eu já cobro, fazem projeto para pavimentação, já fazem calçada. Deixa pronto, entendeu? Precisa mais 150 mil, vão buscar esses recursos, vão buscar emendas, ou o município tendo caixa para fazer, mas faz. Deixa pronto. Tu faz toda a obra, depois tu vai lá de novo, tudo estragar, toda aquela obra de novo, para poder inventar um negócio. Então faz uma vez só, tá? Então, para nós fazer algo diferente, nós temos que mostrar. Não adianta nós ficar só falando. Com palavras não vai acontecer as coisas, né? Vai acontecer as coisas com ações, né? Para a gente encerrar, Boca, esse nosso bate-papo, o PSDB está numa fusão com o Podemos. Como é que você está vendo essa situação? Você fica no PSDB? Você tem, não é proposta, você tem convite de outros partidos para entrar nas cadeiras? Matheus, é uma junção que vem se arrastando já há um bom tempinho aí, né? Vamos esperar o trâmite final de tudo isso, né? Para nós analisar e ver o que é melhor. Hoje, a gente pensa em não participar de uma nova eleição, né? A gente hoje, estou falando hoje, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 4 anos, ninguém pode falar nada, dizer sobre o que vai acontecer, né? Mas a intenção da gente é ficar no PSDB, né? Mas, dependendo como ficar, se a gente achar que não está certo, tem outros partidos, né? A gente vai procurar sempre ir para um outro partido que tem ideias boas, né? Então eu acredito que não sei como vai ficar o PSDB, mas se continuar o PSDB numa junção e for boa, pode ter certeza que a maioria que está hoje no PSDB vai ficar lá, né? Boca, gostaria de agradecer então a sua presença. Obrigado no a você, nosso Matheus. Liberdade de Expressão, e como bem diz o nome, é um programa para expressar mesmo o que você pensa, e você sempre foi um cara muito autêntico, e espero que você continue sendo essa pessoa autêntica e falando sempre o que pensa e a verdade, ou a sua verdade, ou a verdade que é para todos. Obrigado, Boca. Eu que agradeço, Matheus. Falando do que tu diz da verdade, muitos não entendem quando tu fala a verdade, né? Não entende, mas a gente não fala para agredir as pessoas. A gente diz a verdade que a gente entende dela, né? E quero agradecer você, a Rádio Líder, aí, pela oportunidade aí. E quando quiserem, estamos à disposição aí do programa de vocês, né? Muito obrigado pelo convite aí. Obrigado, Boca. Muito bem, gente, esse foi o nosso Liberdade de Expressão. Agradecer também ao Misael Lima, ao Paulo Barbosa, direção-geral do Mauro Roberto Valmórbida, e a apresentação foi minha, Matheus Mitterer. Nosso Liberdade de Expressão sempre com assunto relevante para a nossa comunidade, tanto Intervalo do Oeste, Joaçaba, Luzerna, ou que seja um assunto de relevância para toda a nossa Santa Catarina e o Brasil. Obrigado, gente. Nosso Liberdade de Expressão vai ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.